Hoje vamos falar sobre um assunto super importante, que é como fazer para revitalizar aquela plantinha que está bem debilitada ou quase morrendo. Vou te ensinar técnicas simples de poda, cuidados e dicas essenciais para revitalizar as suas plantas. Então vamos comigo! Então, para identificar esses problemas, a gente precisa fazer todo um passo a passo, é como se fosse uma autópsia assim da planta, né? Indo investigando para a gente descobrir a causa. Então, o primeiro passo é identificar o problema. Como? A gente tem que ver o que as folhas estão falando pra gente. Vou pegar o exemplo aqui das calateias. Então a gente tem que identificar o problema, né? Então a gente olha aqui para a folha e vê, né? É uma mancha aqui marrom, tá vendo? Aqui ainda a beiradinha tá amarela, essa aqui, ó, já não tá amarela em volta. Quando ela tá amarela, é que significa que ainda tá ativo o problema. E quando ela tá marrom, é que já secou, né? Que ela já não tá com esse problema, assim. Então a gente tem que identificar o problema através das folhas das plantas. Aqui, o que essas plantas estão me dizendo, né? Que foi muito excesso de água. A gente já descobriu esse problema, que foi excesso de água que ocasionou essas plantas a murcharem. Aqui, ó, como que a gente descobriu isso, né? Porque o pecíolo tá bem preto. Aqui, tá vendo? Tá meio que melando, tá bem cara de meio que apodrecendo, né? Como a terra tá muito exposta aqui, então acabou sendo excesso de água e acabou fazendo isso com essas calateias. Mais um exemplo aqui que a gente observou também nas folhas é essa planta aqui, olha isso. Tá toda queimada e se você visualizar essa aqui, ó, essa também, tá vendo? Tá tudo nessa mesma posição. O que aconteceu aqui? Foi o excesso de sol que a gente tirou, o sombrite, a gente tinha aberto aqui o sombrite, então foi um excesso muito de sol aqui, de luz, e acabou queimando mesmo as folhas aqui. Então, como que a gente corrigiu esse problema? A gente fechou de novo o sombrite para ela agora se recuperar, né? Essas folhas aqui não tem como recuperar, mas as próximas, ó, já tá bem bonita, tá vendo? As folhas novas já tá tudo certo. Então a gente sempre tem que observar o todo, né? Quando os clientes mandam as fotos pra gente, mandam vídeo, o que pode estar acontecendo, é difícil até mesmo falar, né? Tipo, dar uma certeza para o cliente, né? Para vocês, assim, o que é. Porque às vezes tem muita gente que até omite, não por mal, né? Mas às vezes nem lembra, nem percebeu o que fez. Então a gente precisa sempre saber como que tá sendo os cuidados, né? Se você mexeu na planta, se você não mexeu. A gente tem que eliminar todas as etapas, né? Para saber se é fungo ou não. Então o primeiro passo, ele é sempre muito importante, né, pra gente identificar mesmo o problema e tentar corrigir. Vou mostrar um exemplo aqui das ficus, né? As ficus, como que a gente corrigiu um problema hídrico delas, principalmente com as tíniques, né? Ela foi ficando pelada aqui embaixo, todas, tá vendo essa, ó? Então ela foi perdendo muita folha, foi ficando muito manchada. Então, nesse caso, a poda foi uma super aliada aqui pra gente. A gente podou, ela bifurcou aqui, tá vendo? Ela já deu uma nova haste aqui. Ó, aqui ela já vai virando, ó, tipo aquela estilo arvorezinha. Então a gente cortou mesmo o topo, o centro dela, para estimular esse crescimento aqui de novas laterais, né? A gente fez isso com várias plantinhas. As ficus, elas respondem muito bem, porque ela vai ficando muito pelada. Então a poda aqui é o principal para essas plantas, assim, pra gente revitalizar elas. E aqui ela já soltou, ó, várias folhas bonitas, tá vendo? A técnica da poda, ela é muito importante para revitalizar as plantas, né? Na casa das ficus, a gente podou para ela ficar bonita, né? Preencher o vaso todo, porque vai ser difícil ela rebrotar aqui, esse caule. Então ela mais deu novas brotações aqui laterais, né? Agora tem outras técnicas também de poda que eu vou mostrar, que pode estimular até mesmo crescer novas raízes. E quando a gente poda, a gente dá mais energia para nascer folhas novas ou estimular novas raízes. Então tem tudo isso que conta bastante. Esse é o caso aqui desses antúrios mesmo. A gente tava com muita folha feia mesmo, porque deu uma praga nelas aqui e deixaram elas todas assim, ó. Tava toda engruvinhadinha, tá vendo? Tava toda bem triste. Então a gente podou a maioria para estimular folhas novas mais rápido e ficar mais bonita.
O importante é deixar pelo menos sempre uma folha, tá? Para ela conseguir fazer a fotossíntese. Se você cortar ela inteira, tipo, não deixar nenhuma folha, aí ela não vai conseguir respirar, né? Ela não vai ter por onde respirar, vai demorar mais para ela se revitalizar. Os antúrios ainda eles conseguem rebrotar inteiro. E aqui é quando a gente deixa as plantas, tá vendo que perderam todas as folhas, que eu citei ali de exemplo, né? Quando perde todas as folhas, o antúrio, é legal que ele ainda tem chances de rebrotar, né? Se o toco tiver bom, o toco é essa parte aqui grossa, né? O caule, vai, que a gente chama. Se ele tiver bom, não tiver todo podre, ele rebrota. Vou dar um exemplo aqui, ó. Que tava completamente sem folha nenhuma. Aí a gente deixa numa estufa bem quente e úmida, que a gente consegue controlar muito bem isso. E olha aqui, ó, rebrotou inteiro, tá vendo? Então esse é o toco que perdeu e do toco ele deu uma nova brotação. E olha a plantinha como já tá bem bonitinha. Aqui vai dar um broto também e vai nascer uma nova plantinha. Então os antúrios ele tem bastante essa característica que é legal de você conseguir revitalizar eles. Então, se eles chegarem assim, nesse, né, que já tá só o toco, perdeu todas as folhas, ideal é você manter ou na caixa de umidade, ou nessas estufinhas indoor, assim, que você consegue controlar com umidificador, LEDs, temperatura, né? Eles precisam de bastante umidade e lugar quente para estimular essa nova brotação. As calateias, elas respondem muito bem à poda. Aqui a gente faz sempre uma limpeza, a gente tira todas as folhinhas que estão bem feias ou que até vão ficar feias e ela responde com várias mudinhas novas. Aqui, ó, a gente fez uma poda e, ó, já nasceu, tá vendo? Abriu já um monte de uma vez. Elas dão vários conezinhos rápido, então as calateias adoram essas podas assim de limpeza. Eu vou até demonstrar para vocês verem como é. Então, ó, que nem aqui eu vou fazer umas podas e a poda, assim, a gente sempre usa tesoura já limpa, né, esterilizada, para não passar de infecção, para não dar infecção. Você vai mexer numa planta que tá com alguma praga e vai mexer na outra e acaba passando, sabe? Então fiquem atentos a isso. Mas aqui a gente dá uma boa limpeza que essas plantas estão bonitas até. Deixa eu beber uma. A gente tira, ó, todas essas folhinhas que estão, tá vendo? Tá ficando feia. E aí vai estimular, ó, aqui, tá vendo? Com vários conezinhos. E ela começa a rebrotar inteira. As calateias, elas amam isso. Ó, essa é uma poda que a gente fez também. E aí ela enche o vaso, tá vendo? Ela pode vir com folhas menorzinhas do que as mais velhas, né? Só que ela enche, então é legal que elas gostam muito, as calateias. Respondem super bem. A locásia também é bem assim. E sempre corta na diagonal. Quem tem begônia sabe que às vezes elas ficam bem peladas, né, embaixo. Fica feia, né, compridona, e fica sem folha nenhuma. O que a gente faz aqui? A gente poda mesmo, sem dó. Dá dó, né, porque aqui tá bonito, mas embaixo ela tá toda feinha. Então o que a gente faz? A gente poda, deixa mais ou menos aqui, ó. E poda sempre em diagonal. E sempre em cima de algum entrinó. Entrinó é essas marquinhas aqui, tá vendo? Isso, cada um é um entrinó. Então você sempre poda em cima dele. Ó, aqui é tudo poda que a gente fez, tá vendo? E vai estimular sempre brotações laterais. Olha essa, ó. Como já tá ficando cheia e bonita, tá vendo? Ó quantas podas a gente fez aqui. E aí ela vai enchendo o vaso. Então, para uma saída aí, para deixar sua planta bem bonita, das begônias, esse tipo de poda, né? Pode deixar bem baixinho mesmo, que ela vai ficar bem mais bonita. E sempre que você fizer uma poda, né? Aqui, ó. Sempre que você fizer poda, ela vai ficar verdinha, né? Como se fosse uma ferida. E para você cicatrizar ela mais rápido, que pode pegar qualquer infecção, né? Se você deixa uma ferida igual a gente mesmo. Você pode pingar um pouco de própolis puro ou pôr um pouquinho de canela em pó, que eles são cicatrizantes. Aí vai cicatrizar de um dia pro outro bem mais rápido e não vai correr perigo da sua planta pegar alguma doença. Plantas que apodreceram raiz, que é um pouquinho mais complicado, né? Quando apodrece raiz, nem sempre a gente consegue recuperar, porque é a base, né, da planta, o coração dela, então é mais difícil. Mas aqui a gente tenta de tudo até o último segundo. E a gente sempre tenta estimular novas raízes. Ó, essa aqui não pegou, tá vendo? Não, até pegou, ó. Pegou sim, ó. Aqui já tá saindo, ó, uma nova, tá vendo? Então aqui a folha parece que não, né? Tá bem sofrida, coitada. Mas a gente deixa na vermiculita, porque ela consegue
melhor enraizar. Ela deixa também numa umidade legal para a planta. Aqui foi um vitarifólio que estava toda apodrecida a raiz. E ó, agora tá cheio de raiz saudável. Olha aqui, ó. Tudo raiz, essas raízes brancas são raízes novas, tá? Ela tava sem nenhuma raiz aqui. As raízes dela estavam toda podre. Ó, olha aqui, ó, uma raiz podre, tá vendo? Tava tudo assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver do vídeo. Essa tudo mole, ó. Quando você puxa, ela quebra, tá vendo? Então tava tudo assim. E aqui na vermigulita, ela consegue gerando novas raízes. A gente também coloca o Super Thrive para estimular esse enraizamento mais rápido, tá? Então é uma forma de você recuperar a planta que tá com uma raiz aí mais danificada. E quanto você souber assim mais rápido, né, o diagnóstico da sua planta, você vai conseguir recuperar a planta mais rápido, né? Se você demorar muito para saber identificar o problema da sua planta, cada vez ela vai ficando pior e pode levar à morte mesmo, né? Aqui a gente tem umas plantinhas mais rústicas do que aquela que eu mostrei na estufinha indoor, que a gente deixa aqui nessas estufinhas mesmo, caixa de organização que você encontra em qualquer lugar aí de organização. Então aqui algumas plantas também que pegaram uma praga, que a gente tratou, fez uma quarentena delas. Colocamos nessas caixas para quê? Para deixar elas bem úmidas e quentes aqui. E estimulando a abrir folhas, né, novas, mais bonitas. Olha, aqui já começou e a gente sempre vai podando também. Saiu uma folha nova, a gente poda. Saiu folha, então aqui essas aqui eram as que estão mais feinhas. Então sempre vai ter de 1 a 2 folhas aqui, que a gente sempre tá podando para estimular outras folhas novas mais bonitas, tá vendo? E assim a gente que vai recuperando as plantas. Aqui é uma caixa que já tá um processo de recuperação já no final, elas já estão bem. Então daqui a gente já vai para venda até, ó, já começou a ficar bonito, tá vendo? Abriu 2 folhas novas, a gente viu que tá mais estável, não tá vindo mais nada. A gente já põe na bancada e já põe no site de novo e já coloca à venda. E depois que você também diagnosticou, o substrato é uma outra parte super importante, é um passo muito importante para você recuperar de vez sua planta. O Peltigeron, a gente notou que o nosso substrato, que a gente usa para os demais antúrios, ela não estava gostando, não estava apodrecendo mesmo assim. Mesmo que a gente tenha um substrato sequinho para os outros, mesmo assim, essa planta não estava gostando, ela perde as folhas bem rápido. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou mais perlita, mais tipos de coco, mais carvão e menos turfa, que a turfa ela deixa mais úmida, né? Então a gente deixou bem seco ao extremo aqui e ela começou a se recuperar, tá vendo? Já deu mais folhas novas, não tá mais com cara de tão debilitada. Então, identificar também qual a planta que ela gosta, né? Ter esse olhar, meio que uma conversa com a planta, saber mesmo sobre ela faz toda a diferença para você conseguir recuperar sua planta antes dela morrer. Os antúrios, apesar deles não ligar muito para vaso apertado, eles começam a dar sinais de vaso apertado. Parece até fungo quando você não faz. Aqui, ó, você já vê que as raízes já estão enroladas pra caramba, tá vendo? O substrato nem é mais substrato, é pura raiz. E o que vai acontecendo aqui com as plantas? As folhas vão ficando menores, tá? Ela vai ficando com essa cara mais amarela aqui, ó, como se tivesse algum problema, assim, de fungo, né? E não, é só vaso apertado mesmo, tá vendo? Só a raiz enovelando aqui, enrolando, que pode ser então um sinal do vaso apertado. Deixa eu ver uma outra aqui. Uma que tava assim e a gente trocou e ela ficou super bem, foi o Anthuro Batman aqui, esse macrolóbio, que a gente trocou por um super vasão. Ela tava num vaso minúsculo e aí ela não tava gostando, tava com as folhas, ó, uma folha velha aqui, tava ficando super feio, né? E agora ela já tá retribuindo com folhas bonitas, ó, novas, assim, é só porque a gente trocou o vaso. A gente não aplicou nenhum remédio, nada, né? Dá pra ver bem a diferença. Então é só uma questão de ver mesmo a planta do que ela precisa pra gente conseguir recuperar essa planta. Um dos erros assim, mais comum que a gente comete com as plantas pra tentar recuperar as plantas é achar que ela tem alguma coisa sem dar uma investigada. Então a gente acaba matando mesmo a planta por excesso de cuidado. O principal erro das pessoas é até regar demais do que regar até de menos. Então a gente acaba levando as plantas à morte por excesso de água.
E mais um erro comum também que todas as pessoas fazem, excesso de nutriente. Tem as pessoas que nunca dão adubo, né, que as plantas mal vê comida, coitadas, mas tem gente também que dá um excesso aí de nutriente para elas e aí as folhas acabam amarelando muito rápido quando é excesso de nutriente, então elas amarelam muito rápido e elas perdem as folhas muito rápido também, né? Então esse é um sinal característico aí. Outra coisa, as pessoas acharem que tudo é fungo, que nem a do macrolobe que eu mostrei. Né, achar que tudo é fungo e já ataca algum veneno, já ataca um pesticida. Tem gente que pega as plantas, lava as raízes, passa inseticida na raiz e aí a planta vai tipo meio à morte, ela já tá meio capenga e ela já vai meio que morrer mesmo. Então tem que fazer o diagnóstico certo, né? Tem que falar com a planta, ver os cuidados, ir atrás do que ela gosta, né? Do que ela não gosta. Sempre pode estar perguntando pra gente também. A gente ajuda, a gente sempre tenta ajudar. Tem algumas plantas que até passam um spa aqui com a gente pega pra cuidar dos nossos clientes também. Outro passo que é muito importante, né? Às vezes as plantas, por que elas pegam pragas, né? Porque elas estão fracas. Então você precisa dar mais nutriente para as suas plantas. Tem que adubar mais. Se você aduba a cada 3 meses, né? Dá um pouquinho mais de adubo a cada 30 dias. Pode ser os naturais. Eu gosto muito do bocache. O Bem Forte é um adubo bem legal também. Então pode ser um adubo equilibrado. Não precisa você ser um expert, né? De 20, 30, 10, né, de NPK, nitrogênio, então vai dando, o bocache é legal porque ele trabalha micro e macronutrientes, então você dá ali para a planta vários tipos de nutrientes legais para ela, bem balanceado. Então hoje foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a vocês aí a tentar diagnosticar suas plantas, né? Uma dica aí extra essencial, nunca ache que é fungo primeiro, né? Fungo é a última coisa que a gente tem que tentar primeiro ver se ela pegou sol demais, né? Se está molhando, falta de irrigação ou excesso, falta de nutriente. Então essas coisas são as principais e muito comuns que a sua planta pode estar tendo. Se você tem alguma dúvida ainda ou ainda não sabe o que sua planta tem, pode deixar aqui nos comentários que a gente ajuda vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E até a próxima!